Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje nós falaremos acerca de uma questão relacionada ao tempo e que é uma questão que, embora não tenha sido posta pelos antigos gregos, mais precisamente por Aristóteles, eles, os antigos gregos, nos apresentam uma passagem que deixa esta questão envolvendo o tempo nas mãos dos físicos, que por sua vez parecem retornar esta problemática para os filósofos. Nós veremos qual é esta questão envolvendo o tempo que parece ser um problema tanto para os físicos como para os filósofos. Mas antes de entrarmos nessa discussão propriamente dita, eu te convido a se inscrever em nosso canal, se é que ainda não fez, e nos ajudar na divulgação dessas reflexões que são feitas aqui. Compartilhe com os teus amigos, convide colegas e familiares para participarem juntamente conosco desses momentos de discussões que nos afetam de alguma forma e que nos permite ampliar um pouco mais a nossa forma de enxergar as coisas, o mundo, a vida. Se inscreva e nos ajude na divulgação deste canal. Bem, os gregos, e aqui eu me refiro a Pitágoras, Platão e Aristóteles, que foram os primeiros pensadores ocidentais a trazerem a questão do tempo para um contexto de discussão filosófica. Os gregos não se ocuparam acerca da causa do tempo. Neles, Pitágoras, Platão e Aristóteles, nós vamos encontrar um conceito ou conceitos acerca do tempo. Esses pensadores, esses primeiros pensadores ocidentais que trouxeram o tema do tempo para a arena, para o debate, para o espaço da discussão filosófica, não se perguntaram acerca da causa do tempo. Eles se ocuparam apenas em definir, conceituar o tempo. A pergunta para a qual eles procuraram oferecer respostas era a seguinte: o que é o tempo? Ora, a definição ou conceito de tempo, talvez o conceito mais universal, no sentido de ter sido conceito adotado ou consagrado pela física, que à medida em que vai se descolando da filosofia, e isso a partir do século XVII apenas, à medida em que vai se descolando da filosofia e criando-se como uma linguagem
independente, autônoma, paralela. Este conceito de tempo de Aristóteles foi conservado, foi mantido. E é nesse sentido que o conceito de Aristóteles, para mim, parece ser universal. E qual o conceito de tempo dado por Aristóteles? Olha, para Aristóteles, o tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois. Esse é o conceito, esta é a definição que Aristóteles dá, apresenta, tece sobre o tempo. O que é o tempo? Perguntaríamos ao estagirita e ele responderia: ora, o tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois. Vejam, para Aristóteles, tempo é número. Esse é um primeiro elemento relevante. Tempo é número. Portanto, o tempo é uma forma de mensurar. O tempo é uma forma de medir. O tempo é uma forma de quantificar. Tempo é matemática. E matemática do quê? Qual é o objeto do qual se ocupa esta matemática? Se ocupa este número, se ocupa essa forma de mensurar chamada tempo. Ora, o objeto com o qual esta matemática do tempo se ocupa é o objeto do movimento. O tempo é uma forma de medir o movimento. Tempo é uma forma de mensurar o movimento. Agora, o problema que fica em aberto, o problema que Aristóteles não enfrentou, o problema que Aristóteles não encarou é o que mede o tempo. Olha, se o tempo mede o movimento, o que mediria o tempo? O tempo seria mensurável? Poderíamos quantificar o tempo? Ora, este problema Aristóteles não enfrentou. Este problema Aristóteles não colocou, mas nós podemos inferi-lo daí. O tempo pode ser mensurável? Ora, tudo no universo pode ser medido. Tudo no universo pode ser mensurável. Entretanto, o tempo não o pode. Nós conseguimos medir a velocidade da luz, a velocidade do som, mas nós não conseguimos mensurar a velocidade do tempo. Olha, nós conseguimos mensurar a velocidade de um objeto. Nós podemos dizer que um objeto se movimenta a 14 quilômetros por hora. Nós estamos mensurando a velocidade do objeto. Mas como mensuraríamos o tempo? Ora, mensuraríamos o tempo dizendo que o tempo, a distância do tempo, ou o tempo se move em 24 horas. Ora, um tempo de 24 horas se move em 24 horas? Ora, isso seria uma tautologia. O tempo aí estaria se automedindo, mas qual seria a legitimidade para que o tempo se mensurasse? Ora, a velocidade de um tempo de 24 horas seria 24 horas. Isso pouca luz lança sobre a discussão. Na verdade, isso se trata de uma tautologia, um discurso, um argumento que dá volta em torno de si próprio sem nos levar a nenhum lugar. Portanto, a medida
aplicável ao tempo continua sendo uma incógnita. E os gregos que se preocuparam tanto com a causa do movimento, e Aristóteles não foge a esta discussão, muito pelo contrário, ele vai aprofundá-la e vai estendê-la a outras dimensões da natureza que os seus antecessores não o fizeram. Ora, Aristóteles não se pergunta acerca da causa do movimento chamado tempo. Ora, que o tempo se move, isso é quase que uma evidência, é quase que um axioma, é uma intuição evidente. Ora, nós não temos dúvidas acerca de que o tempo pressupõe um movimento, o tempo se move. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Isso nos parece uma verdade autoevidente, isso nos parece uma verdade intuitiva e indiscutível. Mas a pergunta que fica é a seguinte: qual seria a causa do movimento do tempo? O que causaria, se tudo aquilo que se move possui uma causa de seu movimento, e se a intuição nos diz que o tempo se move, qual seria a causa do movimento do tempo? Ora, seria o homem. E talvez imbuído de uma impressão oriunda de uma linha do universo entre espaço e tempo. A partir dessa linha entre espaço e tempo, temos a impressão de que o tempo se move, quando na verdade a causa deste movimento seria o próprio homem. O homem seria a causa do movimento do tempo, porque esta impressão é extremamente natural ao homem. Ora, um exemplo que talvez ilustre melhor essa conceituação mais abstrata seria um exemplo da partitura. Veja, uma partitura musical não é música. Uma partitura musical é uma decodificação, é uma linguagem cifrada, é um objeto estético. Uma partitura musical é um objeto estético, ela não é música, porque nela nós não ouvimos sons, nela nós não ouvimos vozes. A sua execução atemporalizaria, por quê? Porque aí a sua finalidade, que é a produção efetiva de música, seria efetivada, mas isso só por meio de um cantor. Portanto, o indivíduo, o homem, seria a causa do movimento do tempo, mas enquanto causa do movimento do tempo, ora, qual de nós poderia mensurá-la com a devida precisão depois do advento da relatividade geral colocada por Einstein? Ora, se o tempo é movimento, se o tempo se move e o homem é a causa deste movimento, a partir de qual linguagem nós poderíamos medir o movimento do tempo? Bem, esta linguagem, se ainda existe, se a linguagem da matemática ou a linguagem da física, ela não foi explorada até este extremo. Mas se esta linguagem ainda está por surgir,
quem será capaz de inventá-la? Eis aí uma problemática que está aberta tanto para físicos como para filósofos. Grande abraço e até a próxima.